Trilhando a História. Oferecimento Grupo Sapiens. Evoluindo com a educação. Café Mirim. Sempre o melhor. Peixim Restaurante. O melhor do peixe é aqui. Pacas Palafitas Lodge. Amazônia com estilo. Guaporé Vidros. Segurança e qualidade. Bingol Motos e Náutica. Liberdade ao seu alcance. UsiPay. Porque cuidar da Amazônia é da nossa conta. Cicobi Credisul, mais que uma instituição financeira. Já pensou que toda vez que o Lucas vende um bolo, o Pedro vende farinha, a Luísa vende ovos, a Maria pode vender mais sabão e a Joana, confeiteira como o Lucas, pode acabar vendendo um bolo também. Muita coisa acontece quando o negócio acontece. Cipag. Se tem Cipag, tem negócio. E como sempre, o Trilhando a História traz para vocês aquilo que é a nossa essência, a nossa cultura, a nossa identidade. Só que hoje muito mais do que especial. Vale do Guaporé, município de Costa Marques. O que vocês vão ver hoje é algo incrível. Uma região com uma soma de patrimônios históricos, de um legado daqueles que são considerados os verdadeiros destemidos pioneiros. No século XVIII, esses homens encararam a Amazônia para construir uma história. E isso vocês vão conhecer agora no Trilhando a História. Trilhando a História. Aqui no município de Costa Marques existem muitos sítios históricos, arqueológicos, coisas que nem foram pesquisadas devidamente, desvendadas. Existem várias versões sobre esses lugares. E hoje nós estamos encarando uma trilha para um local que popularmente é chamado de labirinto. Quem está nos guiando aqui é o Elvis, ele é o guia local, vai nos acompanhar e claro que vocês vão seguir a gente nessa aventura agora no Trilhando a História. Professor, a gente está caminhando aqui, ó, na trilha dessa estrutura do labirinto. A gente encontra muito a quina-quina, né? Então, assim, esse aqui já está faltando um pedaço de casca, que o pessoal sempre que vem, eles pedem um pedaço para fazer tipo água tônica também. Entendi. Tira um pedaço pra gente aqui, Elvis, só pra gente mostrar. Isso é muito bacana, porque nós já gravamos um episódio do Trilhando a História falando sobre o trabalho dos ferroviários durante a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. E eles usavam muito o quinino, que é justamente produzido a partir da quina-quina. Como é que a gente passou a ter o conhecimento disso na história? No passado, os jesuítas que ocuparam essa região do Guaporé, Mamoré e Rio Madeira, eles tiveram contatos com os índios cambebas e omáguas. E esses índios eram imunes, né, a algumas doenças que o espanhol e que o português sofria durante a ocupação colonial dessas regiões. Ao ponto de eles descobrirem que esses índios cambebas e omáguas usufruíam daquilo que é a verdadeira farmácia para os povos indígenas, a floresta, a Amazônia. Extraíam desta lasca, dessa árvore quina-quina, produziam um chá, água fervendo, é um gosto extremamente amargo, mas virou até polêmica durante a pandemia por conta da cloroquina, né? Porque é muito usado para se proteger de malária. E de fato, muitos seringueiros, muitos garimpeiros, pescadores, quilombolas como Elvis, que é o nosso guia que está nos acompanhando, usufruíam desse conhecimento da floresta para poder sobreviver a isso que é o desafio de você encarar
a floresta amazônica. É o que a gente está proporcionando para vocês, só que de uma forma bem tranquila, bem diferente do que foi há séculos atrás, fazendo com que vocês possam viajar no tempo e na nossa história. Olha aí, isso aqui é um jatobá, Elvis? Aqui nós temos uma planta de jatobá, professor. Temos duas, na verdade, né? Uhum. E assim, hoje ela está produzindo, mas essa aqui, ó, o fruto está seco. Uhum. Ele ainda tá bom para comer ainda, mas ele tá mais seco, né? Então a pessoa come essa massa, né? Em alguns lugares o pessoal produz farinha com essa massa, Uhum. né? Do fruto do jatobá, e outros fazem suco também. Maravilha. Então é uma fruta nativa da Amazônia, né? Então tem bastante. O animal aqui que gosta muito disso aqui é o quê? Paca come bastante isso aí. Paca e veado. Paca e veado, olha aí. E olha só, gente, interessante que essas riquezas da Amazônia, a gente fala que os bandeirantes vieram para cá atrás do ouro, da prata. A presença do homem aqui na Amazônia se dá no século XVI, principalmente a presença dos espanhóis. Essa região pertencia aos espanhóis no passado por conta do Tratado de Tordesilhas. Então a gente vai ter a presença do explorador, desbravador, sertanista, Núflo Chaves, que no século XVI navega por essa região do Guaporé atrás de riquezas, estabelecendo também uma relação comercial, navegando, né, pelo rio Guaporé, fazendo com que essas missões religiosas que aqui existiam do lado boliviano, Morros e Tiquitos, estivessem bem abastecidas. Dentro da mata tem a lei do mato, dentro da mata tem um rei. Me perdoem os biólogos, porque assim, para nós leigos, né, cogumelo, líquens, mas olha só o que é a natureza. Olha que incrível, a gente estava filmando ali alguns cogumelos, olha o tamanho desse aqui, desse fungo, desse cogumelo, são dois aqui, são vários na verdade. Ó. Claro que aqui é uma reação de ver que na natureza nada se perde, tudo se transforma, né? Uma árvore caída, um tronco derrubado, e a gente vê a natureza sobrevivendo desses nutrientes em estado já de apodrecimento, mas que transforma a floresta em uma outra perspectiva de vida, de transformação. Isso é a Amazônia, isso é incrível. E a gente vai seguindo o rastro desse labirinto, mas ao mesmo tempo descobrindo coisas que sempre estão à nossa disposição aqui na floresta amazônica, desde que você use de forma sustentável. Isso que é incrível na história, para qualquer historiador, arqueólogo, pesquisador, está pisando em uma região ainda a ser desvendada, uma história desconhecida, é trazer à tona não apenas pedras colocadas juntas de forma irregular, que no tempo do passado, da história, representaram o momento do Vale do Guaporé. É tentar resgatar o sentido dessas ruínas, dessas paredes, desse labirinto, como também popularmente é chamado aqui. A gente depois vai falar um pouco das versões sobre essa estrutura, que vai passeando pela floresta, vai ocupando um espaço que representa o empenho, talvez, de colonizadores que tentaram construir algo na Amazônia, ou até mesmo de povos que antecedem esses colonizadores, a versão dos Paitites nessa região, de outros grupos étnicos que poderiam também fazer parte dessa história. A arqueologia precisa, a história precisa, o quanto antes, se aprofundar naquilo que aqui é o cartão de visita do que chama-se de labirinto. Essas pedras já dão a nós um gostinho e um sinal do que a gente vai encarar nessa história. Isso aqui tudo tem que ser escavado. Ó. E aí, isso aqui, ó, essa ideia de labirinto é justamente isso. A gente vem aqui, tem algo tipo um pátio grande aqui, que se estende até mais ali. Só que esse pedaço ali que foi visto agora, ele vem beirando ali a estrutura, ali atrás, por um corredor bem pequeno, que vem sair aqui dentro
que é um espaço tipo um quadrado. Mas aí essa ponta vem para cá e logo depois desse quadrado aqui, desse cercadinho, a gente vai ter outros morros para lá. E eu já visualizo aqui de longe já uma outra muralha ali adiante. Exatamente. Gente, isso aqui é incrível. E aí, isso é incrível, Por Elvis. conta dessa série de corredores é que é chamado de labirinto. Isso é muito incrível, gente. Arqueólogos de Rondônia, do Brasil, do mundo, vocês precisam vir para cá. Aqui não é papel apenas de historiador, a gente precisa de investimento para se fazer pesquisa e descobrir o que é isso, gente. Isso aqui é incrível, isso é uma página da história de Rondônia que não está nos livros de história. A gente está mostrando um pouco na TV aquilo que a gente gostaria de estar no currículo, né, das escolas de Rondônia, para que nós possamos ter esse sentimento de pertencimento, de saber cada vez mais sobre a nossa história, sobre a nossa terra, sobre os nossos antepassados. Não sabemos o que é, mas sabemos mostrar muito bem aqui no Trilhando a História tudo aquilo que é e tem uma relação com a nossa identidade, com a nossa cultura. E essa página da história, ela não está devidamente contada para todos nós, mas a comunidade local possui várias versões, né? Informações acerca de teorias do que essa estrutura de pedras, umas sobre as outras, criando como barreiras, muralhas, canais ou labirinto, estão aqui. Elvis, você que é um guia muito experiente, está aqui há muito tempo, sempre que eu venho a Costa Marques eu sempre te procuro. Quais são as versões que vocês têm para essas muralhas aqui? Professor, a gente tem 3 versões, né? A primeira é que isso aqui fosse uma cidade inca, né? Dos povos Paitite, Mocho, né? Isso. A segunda é que talvez ela serviu como um teste para a construção do Príncipe da Beira. Um preview, né, de engenharia para testar o que eles iriam usar, a forma que eles iriam usar essas pedras na fortaleza. Exatamente. E a terceira é que, segundo o professor Lourismar, isso aqui foi um território da missão jesuíta espanhola Santa Rosa Velha. Porque os espanhóis antecedem os portugueses. Essa região, antes de 1751, pertencia à Espanha. E é Antônio Rolim de Moura que inicia as chamadas Guerras Guaporeanas para expulsar os espanhóis dessa região e aí construir a antiga Fortaleza Conceição no lugar da missão Santa Rosa, da missão jesuítica, que se estendia para uma região bem a mais do que possamos imaginar. Então aí está a grande dúvida de todos nós. Mas claro, a pesquisa serve para isso, a ciência serve para isso. E que a arqueologia possa em breve nos possibilitar acrescentar mais esse capítulo nos livros de história de Rondônia, para que a gente possa trilhar a nossa história com propriedade, com amor, com pertencimento, entendendo o esforço desses homens que nos antecederam, que abriram essa floresta e fincaram a estaca da história. No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal da internet, agora na TV. O mundo passou por mudanças e se reinventar foi necessário. Por isso, quem sempre cuidou de você, agora tem muito mais para oferecer. A Miron Saúde agora é mais. Mais produtos, mais rede, mais hospitais, mais telemedicina, mais benefícios, porque a Miron é mais que um plano, é cuidar bem. A Miron Saúde só tem uma. Não se deixe enganar. 34 anos em compromisso com Rondônia. Programa de entrevistas com uma pegada regional onde você vê as principais pessoas do estado, trazendo aqui as informações que precisamos ao vivo e em tempo real.
Conexão Rondônia ao vivo com Ivan Frazão todos os dias de segunda a sexta ao meio-dia. Aqui no Rondônia ao Vivo TV, canal 10.1. Plantão Rondônia ao Vivo, aqui você recebe a notícia em primeira mão, ao vivo e em tempo real. Todos os dias, de segunda a sexta, às 17 horas, aqui no Rondônia ao Vivo TV, canal 10.1. Você pode ser o que quiser, mas pode ser o melhor. O melhor em tecnologia, o melhor na ciência, o melhor no esporte. Pode conquistar qualquer sonho. Você pode ser bilíngue. Hi, to speak English like that, you need to come to Sapiens. So, come! Pode se divertir. Pode ficar com a gente o dia todo e aprender muitas coisas legais. Você pode fazer música, aprender sobre finanças, controlar emoções, soltar as emoções. Viu? Você pode ser o que quiser, mas para ser tudo isso, tem que ser Sapiens. Eu sou Sapiens. Chegou o super Wi-Fi da Brasil Digital. Conexão inteligente de internet que pega em todos os ambientes da casa ou AP. Sala, quarto, cozinha, área externa e até na casinha do Totó. Plano top, plano premium e o plano extreme com até 1 GB. Chegou a evolução em conectividade. Super Wi-Fi da Brasil Digital. Fale com nossos especialistas. Brasil Digital, você conectado. Bem-vindo à nova conexão. Agora, aos sábados e domingos, você tem um encontro marcado às 16h30 com a professora Ariane Tonon. No programa Dança Rondônia, você vai aprender os mais variados passos de danças. Um programa original e exclusivo do Rondônia ao Vivo TV, canal 10.1. Quem pede a nota concorre a uma nota, isso é muito legal. Você é premiado e ajuda uma entidade social. Nota legal. Peça a nota e concorra a prêmios em dinheiro. Governo de Rondônia. Bom, a gente está numa parte aqui de um outro trecho do labirinto, e aí é por isso que as pessoas chamam de labirinto, que parece um labirinto, né, essa estrutura. E ele vai se fechando, vai se definhando, diminuindo o espaço entre uma parede e outra. E a gente segue aqui mostrando isso, gente. Incrível isso. Claro que a ação do tempo, a vegetação secundária, os cipós, chuva, enchente, até porque tem uma baía aqui próxima, faz com que essa área vá aos poucos desmoronando. E toda essa estrutura, essa edificação erguida, provavelmente, suponhamos há 300 anos atrás, sofre com os efeitos da natureza. Mas mesmo assim, veja a capacidade de resistência dessa estrutura, gente. E ela vai... É um canal de muralhas que vai indo, vai indo, vai indo, vai indo e... Impressionante. Incrível isso aqui. Incrível, incrível, gente. Isso aqui é história raiz. Então, assim, assessor do corredor. Mas a necessidade de mostrar essa altura aqui, a ideia que até que vai pegar na copa das árvores. Aí eu te convido Vamos lá. ter essa visão. Vamos ter essa visão então. Pode subir. Vamos lá, trilhar a história. Vamos embora.
Rapaz do céu! Gente, que incrível! A altura que chega a muralha, impressionante. Olhem isso aqui. A gente fica próximo às copas das árvores, gente. Nós estávamos lá embaixo. É como se fosse uma área de observação, um ponto observatório, para ver as pessoas que passam ali por baixo. Olha só que incrível. A gente consegue observar lá embaixo, por onde passávamos. Eu sei que os povos incas, paitites, mochos, tinham esses pontos observatórios. Se encontra muito isso na Bolívia, no Peru, no Equador. Incrível. Impressionante a visão que você tem. Imaginar quem é que construiu isso, portugueses, espanhóis, povos indígenas. Alguns historiadores, como o professor Dante Fonseca, ele tem um certo cuidado, uma restrição a imaginar que alguns povos indígenas poderiam ter essa capacidade de construir essas estruturas. Ainda tem que ser feitas pesquisas, né? E ele está certo, temos que ser prudentes, não podemos inventar histórias. Não podemos criar as nossas versões ao ponto da emoção, da vontade de fazer valer a verdade. Temos que olhar sempre a história por diferentes prismas, diferentes faces, ângulos, porque é uma história humana subjetiva. Mas isso aqui é incrível, gente. Incrível demais. Eis que o mistério fica ainda maior, mais curioso, né? Nós temos aqui aparentemente uma estrutura de uma edificação que também é chamado de portal pelos populares. Houve o cuidado de se colocar aqui uma madeira, uma perna manca para segurar e garantir que não haja o desmoronamento, já que essas pedras, se a gente for levar em consideração a construção do Forte Príncipe da Beira, elas têm 3 séculos, né? Essa estrutura teria 3 séculos e ela desabou, né? Com o tempo. Mas se você fizer a escavação arqueológica, eu vou pedir para o Fabinho entrar pelo portal. Entra pelo portal, Fabinho, você com a câmera. Eu vou por aqui. E aí, a gente tem uma estrutura. Alguns historiadores no passado chegaram a supor que isso aqui poderia ser o paiol de pólvora do Forte Príncipe da Beira, que não teria sido construído no forte. Eles teriam armazenado a pólvora das 56 canhoneiras aqui provisoriamente. É uma versão, mas não se sabe ao certo se isso procede, né? Mas fica aqui também mais um desses mistérios, desse labirinto, que vai cada vez mais instigando a nossa curiosidade, despertando em nós esse sentimento de desbravar a história de Rondônia, a história de Costa Marques, do Vale do Guaporé, esse local incrível, maravilhoso, e que a gente mostra para vocês cada detalhe com um cuidado, com a sensibilidade de conscientizar a população de Rondônia o quanto é importante preservar o seu patrimônio histórico. Não apenas preservar, mas fazer o estudo daquilo que existe, para se criar políticas públicas de revitalização, de restauração, transformar isso num ambiente turístico, para que as pessoas possam saber que Rondônia tem história, tem memória, tem legado. Isso é incrível. Eu me sinto bem feliz em mostrar isso para todos vocês. Essa história no qual a população local, os guias locais, lutam para preservar e para mostrar com orgulho a história dos destemidos pioneiros. Bom, a gente vai sair desse ponto histórico aqui no portal do labirinto, uma estrutura de uma edificação em ruínas, para um outro local histórico,
para se aventurar ainda aqui no Vale do Guaporé, mostrando ruínas históricas, trilhas incríveis, um local exuberante, de rica natureza, cultura e identidade. E vocês seguem a gente em mais essa aventura, trilhando uma história. Saímos do labirinto, daquelas ruínas históricas próximo ao Forte Príncipe da Beira, e vamos agora ao encontro das ruínas do antigo Forte Conceição ou Forte de Bragança, uma grande aventura para mostrar para todos vocês essa história incrível da luta entre espanhóis e portugueses pela posse dessa região guaporeana. E claro que agora a gente segue nessa trilha com o nosso guia Elvis, que já está aqui com a gente e que vai mostrar para a gente esse caminho dessa área histórica também, né, Elvis? É isso aí, professor. Mais uma trilha, né, que a gente vai fazer e assim mostrar o que sobrou realmente do hoje Forte de Bragança. Maravilha! Vamos então aqui com a gente nessa aventura, seguindo o rastro dos destemidos pioneiros. Vamos lá trilhar a história. Por volta de 1760 a 62, a figura do governador do Mato Grosso, Antônio Rolim de Moura, vem para cá, para essa região, com cerca de 200 a 300 homens, para definitivamente expulsar a antiga missão de Santa Rosa, uma missão de ocupação colonial jesuística espanhola, à margem direita do rio Guaporé. E claro que houve peleja, houve luta, houve disputa. E nesse período, com a desocupação feita pela figura de Antônio Rolim de Moura, os espanhóis chegaram até reunir 1.200 homens para tentar retomar essa área. Só que não conseguiram obter o sucesso porque Antônio Rolim de Moura construiu aqui o Forte Nossa Senhora da Conceição. Pelo menos ele deixou preparado a paliçada e a base para assim fazê-lo. Posteriormente, outros governadores, Luiz de Melo Pereira e Cáceres e tantos outros, serão os verdadeiros responsáveis por estabelecer o espaço militar bélico de ocupação dessa região guaporiana para proteger o lado que agora, pelo Tratado de Madrid, assinado em 1750, definia que essa área pertencia a Portugal, hoje Brasil. E aí era necessário constituir uma posição bélica para defender essa área. Mas essa área, no passado, que nós nos encontramos aqui, junto com Elvis, era uma antiga missão religiosa, missão de Santa Rosa, que posteriormente passa a ter uma pequena comunidade no entorno do Forte Conceição, que posteriormente, após passar por uma reforma, e aí ele deixa de ser de paliçada, passa a ser realmente de rocha, em forma de pentágono, aí teremos ele de frente ao rio Guaporé, defendendo essa área, já com outro nome, Forte de Bragança, em homenagem à família, à dinastia que estava no poder em Portugal naquela oportunidade. Só que esse forte perdeu uma grande batalha, não foi uma batalha contra os espanhóis, foi pela força da natureza. Mas essa história a gente conta no próximo programa. Por isso, aguardo todos vocês no próximo Trilhando a História. Leonice de Nazaré Black, de 47, 12 de outubro. Lá fazia no Triângulo muita quadrilha, muita época de carnaval, tinha muita escola de samba, tanto no morro como embaixo. E a gente apreciava.
que era mais animado. A gente ia para aquela praça, ia para o colégio, ia para a praça ali, aquela praça perto do fórum. E ficava por ali. Todos os aniversários que fazia, convidava. E a gente ia. Na casa dos primos, né? Ia. Todo evento que tinha, convidava, nós íamos. Era a única coisa, que quase não tinha nem televisor, só o rádio dentro de casa. Olha, meu pai que contava e a gente, que era filha dele, ia lá deixar um recado, um objeto para ele, que naquela época não tinha telefone, né? E foi sofrido para ele, que foi sofrido para ele. A minha mãe ela sempre trabalhou em casa, ela nunca trabalhou na rua. Só meu pai. Meu pai era músico à noite e trabalhava de dia na estrada de ferro. Sempre tinha evento. Tinha o Coronel Cesário, que fazia as festas dele lá, na casa dele, claro. Tinha evento, sempre você estava na rua apreciando. Sempre tinha. Mas era evento. O trem era muito animado. Você se apontava cedo e ia para uma área que tinha, onde nós morávamos, e ficava esperando o trem passar, quando ele subia para Guajará e quando ele descia de Guajará para Porto Velho, aí na Praça do Museu. Tinha um boi na Baixa da União, que o nome do boi era Corre Campo. E matou o rapaz por inveja que o boi dele ganhava todo ano em primeiro lugar. O nome dele mesmo era Raimundo, mas todo mundo chamava ele, que era próximo dele, de Galega. E foi assistir, todo ano a gente ia assistir aquele boi. Quando matou ele, acabou até o boi lá, na Baixa da União, por inveja. Isso me marcou. Até hoje eu lembro desse caso. A morte do Largo Pinto também marcou muito. Era mais quem ia lá na Assembleia para ver o corpo dele. O coronel que teve à frente daquele relógio lá, dirigindo a estrada de ferro, Madeira Mamoré. Eu tenho uma boa lembrança dele porque ele cansou de chamar o meu pai para ir lá conversar com ele, que ele queria que ele comprasse uma casa lá no Caiari. Mas ele não se interessou. Ele gostava daquele cantinho lá que ele morava no Triângulo. Então foi o único. Ele se interessava de tirar aquele povo dali. E principalmente quem trabalhava na estrada de ferro. E ele não aceitou a proposta para ele. Leonice de Nazaré Blackman. Eu sou uma destemida pioneira. Já pensou que toda vez que o Lucas vende um bolo, o Pedro vende farinha, a Luísa vende ovos, a Maria pode vender mais sabão e a Joana, confeiteira como o Lucas, pode acabar vendendo um bolo também. Muita coisa acontece quando o negócio acontece. Cipag. Se tem Cipag, tem negócio. Brilhando a história. Oferecimento Grupo Sapiens. Evoluindo com a educação. Café Mirim. Sempre o melhor. Peixim Restaurante. O melhor do peixe é aqui. Pacas Palafitas Lodge. Amazônia com estilo. Guaporé Vidros. Segurança e qualidade. Bingol Motos e Náutica. Liberdade ao seu alcance. UsiPay. Porque cuidar da Amazônia é da nossa conta. Cicobi Credisul, mais que uma instituição financeira.